profecias, muitas delas, elas têm um cumprimento parcial e um cumprimento final. E quando nós podemos olhar a história, nós vemos que parte dessas profecias já se cumpriram. Nós temos a sua história, nós temos os seus acontecimentos. Nós temos como confirmar a veracidade dessas profecias. E isso nos alegra o coração. E nos alegra muito mais, porque nós podemos perceber com toda clareza que a parte final. E quando nós podemos olhar a história, nós vemos que parte dessas profecias já se cumpriram. Nós temos a sua história, nós temos os seus acontecimentos. Nós temos como confirmar a veracidade dessas profecias. E isso nos alegra o coração. E nos alegra muito mais, porque nós podemos perceber com toda clareza que a parte final dessas profecias, elas se cumprirão nos nossos dias. E este livro, ele não esconde de nós a realidade. Sim, primeiro, o que Joel vai nos mostrar, que antes desses grande, por que não dizer, deste grande acontecimento, haverá uma apostasia, que está registrada aqui no capítulo 1. Em especial, nós podemos ver o resumo dessa profecia no versículo 10 deste capítulo 1, na figura do cereal. Queria comentar que os preletores que a gente traz aqui na academia, nossa playlist, todos eles começam lendo alguns versículos que serão alinhados no culto, na conferência deles. Eles fazem uma oração, aí eles começam a estudar, avaliar, ligar os versículos. Eles não ficam falando que acho, que é isso e aquilo. Eles ficam interpretando a Bíblia com a própria Bíblia. E como eles são novos nascidos e têm a condição do Espírito Santo guiando o falar deles, a Bíblia, para eles, passa a ser uma palavra viva e eles nos revelam, falando o que está surgindo ali na cabeça dele, que está tendo de consciência com base na Bíblia. Não é no eu deles. E quando é no eu deles, eles falam. E é raro. E nós? E nós que ouvimos? E vocês estão ouvindo? E eu que ouço? Nós devemos ir na Bíblia, ver os versículos, conferir, vamos dizer assim, e ver o que Deus tem para nos revelar. E cada um de nós tem um propósito. E a revelação não vai ser igual. Então, qual que é o objetivo? Qual é o objetivo dele estar falando e eu estar falando? É fazendo o que Jesus Cristo pediu. Pregar, falar, ministrar, dizer, anunciar o reino de Deus, a boa nova, a vida espiritual, o novo nascimento, vida eterna, corpo glorificado, o melhor amor, Jesus Cristo. O que Jesus Cristo, Deus Filho, encarnou para nos salvar. Salvar do quê? Para a vida eterna. Pois estávamos mortos em delitos e pecados. Quem estava? Todos. Qualquer nenê que nasce agora está morto em delitos e pecados, porque é espiritual. Ele é filho de Adão e Eva, que trouxeram essa desgraça para a raça humana. Por quê? Porque não criam em Deus, não acreditavam em Deus e foram desobedecê-lo. E você e eu fazemos a mesma coisa agora. Qual a diferença do ímpio, do religioso e do novo nascido? O novo nascido tem a habitação do Espírito Santo. Então, quando a gente pisa na bola com Deus, não com o mundo, não com as pessoas,
com o Pai Celestial. O Espírito Santo denuncia e a gente se arrepende. Por isso que um filho de Deus vive arrependido, quebrantado, porque a vida de um cristão não é o que a religião fala. A religião é mentirosa. Eu não sou religioso. A diferença é que, por ter a habitação do Espírito Santo, eu sou corrigido toda hora das coisas que eu falo errado. As pessoas estranham, porque elas não têm o Espírito Santo, não sabem que é da habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado para qualquer um. Depende só de você. Só você agora ir para o seu quarto, fechar a porta, ficar sozinho e falar de coração com Deus que você recebe o Espírito Santo. Creia nisso. É espiritual. Só depende de uma escolha. Só que o mundo é tão fascinante, é tão cheio de atrações, tão corruptor, tão desviador da vida espiritual, porque o mundo jaz no maligno, o mundo é de trevas, veja, trevas. Alguém vai falar assim, mas eu ando de carro para baixo de cima, enxergo tudo. É, trevas espirituais. E as trevas espirituais só vão ser sanadas com o novo nascimento. Bom, vamos escutar o preletor que é melhor. Do vinho e do óleo. Que nós temos aqui 3 metáforas para falar da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então nós entendemos que essa apostasia, ela já é real. Nós não podemos esconder a realidade da apostasia que estamos vendo e estamos convivendo. Um tempo onde há muitos ensinos que ferem o caráter do verdadeiro evangelho. Práticas absurdas, abusivas, existem no meio do povo de Deus. Muitas distorções, muita incredulidade. Hoje nós podemos, com tristeza, dizer, existe sim um ateísmo religioso. Ateísmo religioso. Um irmão, ele escreveu dizendo que as mais terríveis manifestações e influências satânicas que existem nos nossos dias são na esfera religiosa. Imagine, as mais terríveis manifestações e influências satânicas que existem na nossa geração são de cunho religioso. Impressionante. E a gente percebe isso. A gente vê o que realmente Satanás tem feito. Porém, não queremos concentrar nossa atenção nisso. Porém, não podemos esconder o nosso discernimento. Porque aonde concentramos o nosso coração é numa viva esperança. Uma esperança que ressuscitou. Uma esperança viva. Uma esperança que está no trono. Nossa esperança é uma pessoa. E essa pessoa, tudo que ela prometeu, ela cumpriu. E tudo que ainda não se cumpriu, ele cumprirá, porque ele é fiel e verdadeiro. Então, irmãos, irmãs, lendo este livro de Joel, nós vimos aqui no capítulo 1 sinais evidentes da apostasia que estamos vendo nos nossos dias. A primeira parte do capítulo 2, Joel vai nos mostrar o povo de Deus, em especial a igreja do Senhor Jesus. Porque muitos irmãos passaram a ter uma visão negativa da igreja e conviver e viver em ambientes cheios de promiscuidade espiritual, desvio, mornidão, frieza. Eles passaram a ter uma atenção especial para a nação de Israel. Então, eles desenvolveram uma consciência judaizante em relação às promessas de Deus. E colocaram Israel à frente e acima da igreja. Isso está errado. Muito cuidado com isso. Porque Deus não desistiu da sua igreja. Jesus Cristo continua sendo e eternamente será o cabeça da igreja. Ele não desistiu dela.
O Espírito Santo veio para habitá-la.